Eu sei que o que tá aí no título do vídeo é extremamente chamativo, mas é verdade, eu não tô inventando nada. E galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia em que o Omega e o Dino eles acabaram com o Tails, acabaram mesmo com ele. E eu vou contar, vou explicar pra vocês o que aconteceu nessa história pra vocês entenderem certinho, tá? Eu vou explicar a importância dessa história porque ela envolve uma questão assim muito importante que a maioria das pessoas nem percebe, tá? Certo? Então, bora lá pro vídeo. Essa história, galera, é uma fanfic da comunidade. Ela não é oficial, tá? Mas é uma fanfic. Ela foi feita, sabe? Foi feita por mim, pelo Jason do YouTube, com a autorização do David Stones, né? E eu vou dar vou falar um pouco aqui sobre a história, mas antes vou passar um pouco do conceito, né? Do que estava acontecendo na época que a gente escreveu ela, para vocês entenderem melhor. Essa história foi escrita na época, né, do auge da comunidade, em que Tetsuya roubava de Ventress e até Sonic, Tails e Knuckles assumiram malvado. Essas séries aí elas estavam no auge, né? Que a gente chama aí do melhor ano da comunidade, entre maio, né, e setembro, outubro de 2021. Bom, foi nessa época que essa história ela foi escrita, né, que essa fanfic foi escrita. E bom, eu não sei se vocês lembram, mas naquela época eu tinha uma raiva muito grande do personagem Tails da série, porque eu considerava ele um inútil, sabe? Eu não achava que ele tinha muita relevância para a série e por muitas vezes eu até chegava a pensar que ele era um personagem completamente inútil. Isso me dava raiva, sabe? Ver essa inutilidade dele, isso me dava raiva. Eu não era o único que sentia essa raiva, né? O Jason do YouTube também sentia. E aí, uma certa época, né, a gente começou a fazer meio que, tipo assim, brincadeiras. Eu, o David e o Jason, tipo assim, do Dino e do Omega perseguindo o Tails. Porque, tipo assim, eles queriam capturar o Tails e a gente poderia descontar a raiva dele nessas histórias e tal. Era basicamente ali o Dino e o Omega perseguindo o Tails e isso rendia muita brincadeira, cara. Era um negócio bem interessante, mas ao mesmo tempo engraçado. E aí, cara, teve um dia aí, sabem, que a gente conseguiu, né, com a autorização do David Stones, fazer uma fanfic em que o Dino e o Omega, eles conseguiam capturar o Tails. E eu não vou enrolar, eu vou descrever o que aconteceu na história. Porque eu já quero passar logo para a mensagem do final do vídeo. Bom, depois que o Dino e o Omega eles capturaram o Tails, eles acabaram com ele. Quando eu digo acabaram com ele, é tipo assim, acabaram com ele mesmo, sabe? Não tem outra maneira de eu me expressar aqui, sabe? E o Dino e o Omega eles acabaram com o Tails. E quando eu falo acabaram, é tipo assim, o Tails se arrependeu de ter nascido nessa história. Eu não tô exagerando, porque eu tava lá escrevendo essa história junto com o Jason do YouTube, e eu digo com todas as letras. Nessa história, o Dino e o Omega eles foram cruéis com o Tails. Tem coisas que o Dino e o Omega fizeram que eu não posso e eu não vou falar aqui no YouTube, porque não convém falar aqui. Mas basicamente eles deram uma de Pinhead com o Tails, e aí eu não preciso explicar mais nada. E aí você pensa, caramba, o Jason e o Isaac eles estavam loucos. Mas na verdade eu vou explicar o que desencadeou tudo isso. E bom, há um tempo atrás, né, nessa época que eu escrevi essa história aí, junto com o Jason, eu estava consumindo muito conteúdo de terror. Na verdade, o personagem Omega, ele nasceu assim numa época, eu criei ele numa época em que eu estava muito conectado com esse universo de terror, sabe? Tanto que o Omega, de todos os personagens que eu criei, e todos os personagens aqui da comunidade, eu consigo perceber isso, que ele é o único que tem essa ligação com o terror slasher, com o universo de terror no geral. Ele é o único personagem que tem essa ligação, sabe? Tipo assim, ele realmente ele tinha essa conexão, tanto que direto ele trazia personagens do terror pro universo Bob, sabe? Tipo assim, tinha isso aí. E por que o Omega ele fazia isso? Porque eu, o criador dele, eu tava conectado com o universo de terror nessa época. E galera, eu vou parecer uma pessoa chata aqui, aquela pessoa mais velha chata que sempre fala que não é apropriado ver isso e tal, mas o fato é que não é. Eu falo isso por experiência própria. Quando você assiste esse tipo de conteúdo, ele vai dessensibilizando a sua mente para a violência apresentada nele. E quando você tem o hábito de assistir isso, como eu tinha e como o Jason tinha, né, e eu acho que ainda tem, não sei se ele ainda assiste, mas eu tinha esse hábito, hoje eu não tenho mais. Tá, às vezes eu assisto uma coisa ou outra, mas assim, eu não tenho mais esse hábito, mas na época eu tinha. Eu digo que eu estava insensível a toda a violência que é apresentada nesses filmes, e aí quando eu tava com raiva do Tails, eu simplesmente descontei essa raiva numa história, eu nem percebi as atrocidades que eu tava escrevendo junto com o Jason ali. Claro, depois eu botei a mão na consciência, né, e a gente cancelou essa história. Mas alguns meses depois eu escrevi algo parecido, não tão pesado quanto essa história do Tails, mas era bem pesado, que era a história do Michael Myers dentro do universo Bob, né? Eu escrevi ela em outubro de 2021, essa história do Tails foi lá em maio, né? Maio, junho de 2021, essa do Myers no universo Bob foi em outubro. E ela até não é tão violenta quanto a do Tails, né? Porque ela é diferente, mas ela é tão, sabe, é tão bizarra quanto.
E o David Stones, ele é testemunha, porque eu já contei algumas cenas dessa história pra ele, né? E ele tá de testemunha que são cenas horrendas. E por que que eu escrevi isso? Não porque eu sou louco, eu não sou. Mas é porque esse tipo de conteúdo desensibilizou a minha mente. E aqui vai a minha advertência para todos vocês. Fiquem espertos com o que vocês estão assistindo aí, porque isso acaba desensibilizando a mente de vocês, assim como desensibilizou a minha. Eu sou prova viva disso, então fiquem espertos, tá? Só pra vocês terem uma noção, essa história, tipo assim, o Tails, cara, foi um longo período de sofrimento pra ele, sabe? E é engraçado porque eu tenho uma relação de amor e ódio com o Tails. Porque outras fanfics que eu escrevi junto com o David Stones e até a Thalita mesmo, eram fanfics, tipo assim, fanfics, sabe, lindas, bonitas e que vão servir de inspiração pro filme, né, da coleção Sonic, Tails e Knuckles, Turma do Sonic, né, com Bob Adventures, Origem, o nome do filme, né, e vai estar relacionado a essas fanfics aí que eu fazia, não essa, mas outras. E tipo assim, é engraçado que um personagem que eu fazia fanfics boas, junto com os criadores dele, eu também fazia essas fanfics bizarras. Mas é porque a minha mente estava desensibilizada, tá? Então a minha mensagem aqui é: fiquem espertos com o que vocês estão consumindo, porque isso pode ser muito perigoso, tá? Então é isso, valeu, falou, tamo junto, fui.